Olá, pessoal! Eu não sei se você está assistindo esse vídeo pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas eu quero te dizer que nesse momento eu estou aqui diante de você para nós juntos compartilharmos o nosso primeiro módulo desses encontros que nós teremos ao longo dessa nossa caminhada juntos. E nesse primeiro módulo nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar da paternidade e do amor de Deus, onde Jesus ele é o nosso primeiro amor. E como nós o vemos como pai, como é esse pai de amor e como nós nos portamos como filho. Então nós vamos mergulhar juntos, nós vamos adentrarmos nesse assunto, onde eu tenho certeza que tudo aquilo que nós precisamos para sermos curados, para sermos profundamente amados, receber esse amor pleno, esse amor ágape, esse amor profundo do Senhor, nós iremos encontrar juntos. E é por isso que eu quero pedir a você que você esteja muito atento a tudo aquilo que será ministrado aqui hoje. E eu já quero deixar também a você um pedido. Eu quero te pedir que você pegue a sua Bíblia, que você tenha o hábito de acompanhar aqui o nosso conteúdo com a palavra, de você meditar na palavra, buscar compreender a palavra para que o próprio Espírito Santo ele possa guiar você, ele possa direcionar você, ele possa trazer a revelação da pessoa de Jesus Cristo para você. Então, se você puder, pega papel, pega caneta, tá certo? Faz o teu resumo, revisa aquilo que você está vendo, mas não apenas como um conteúdo informativo, porque essa não é a nossa intenção aqui. Eu não estou aqui para lhe informar, porque existem muitas pessoas que têm muito saber, que têm muito conhecimento intelectual e que vão informar você de muitas formas. Hoje nós vivemos no mundo das informações, especialmente porque vivemos num momento de avanço tecnológico muito grande. Então, só o que tem são pessoas trazendo informações para mim e para você a todo tempo. Mas algo que nós precisamos compreender é que a palavra de Deus, ela não é uma palavra informativa. Jesus não quer me informar, Jesus não quer lhe informar, Jesus quer nos transformar. E por isso nós precisamos mergulhar nessa palavra. Nós não podemos ficar satisfeitos simplesmente porque chega alguém diante de nós e vai nos trazer uma ministração. Porque aqui não é simplesmente uma ministração. O que nós vamos compartilhar aqui são coisas que Deus já fez na minha vida de forma prática. É uma palavra que o Senhor nos entregou e é isso que eu vou estar compartilhando com você. Para quê? Para que juntos, nessa caminhada, nós sejamos transformados. Porque assim como diz o apóstolo Paulo, eu tenho para comigo que eu não fui transformada em tudo ainda. A minha carreira ainda não está completa. Então nós vamos juntos sermos edificados em fé, em propósito. E para que isso aconteça, eu e você não temos que ficar apáticos à palavra de Deus. Não temos que ficar desejando comer algo pronto. A geração em si, que quer pegar uma palavra, uma pregação pronta, um devocional pronto. Não. Nós precisamos ouvir o que as pessoas estão falando, precisamos pegar a nossa Bíblia, precisamos ler a nossa Bíblia, buscar a interpretação, a revelação do próprio Espírito Santo de Deus, porque Deus tem algo para falar comigo e para falar com você que Ele não vai mandar recado por ninguém. Então nós estamos aqui para juntos sermos cooperadores de uma só fé, de um só Cristo, um só batismo, um só Espírito, que é Jesus Cristo, o nosso caminho, a verdade e a vida. Então eu quero que você tenha essa primeira compreensão. Para quê? Para que você não se acomode apenas a ouvir aquilo que vai ser ministrado aqui, tá bom? Mas que você possa buscar conhecer, prosseguir conhecendo ao Senhor, porque a sua palavra diz: conheçamos e prossigamos em buscar conhecer o Senhor todos os dias da nossa vida. Mas, sem mais delongas, eu quero dizer para você que o subtópico do nosso encontro de hoje é antes da fundação do mundo. Né? O nosso tema central desse nosso primeiro módulo é a paternidade de Deus sobre a nossa vida. O nosso ponto principal dessa aula de hoje é Jesus, o meu primeiro amor, entendendo essa paternidade de amor, o amor de um pai por nós. E nesse primeiro momento, nós vamos conversar sobre antes da fundação do mundo. Quem éramos? Porque se eu estou dizendo assim, olha, Deus ele é o nosso pai,
E aí você, às vezes, é alguém que está aqui assistindo e que está quebrado, que teve um relacionamento quebrado de paternidade, que não teve referenciais sobre paternidade. E aí você se questiona e diz assim: olha, mas eu não tive pai. E muitas vezes tem pessoas sofrendo dizendo assim: ah, porque Deus me abandonou, Deus não me amou, e como é que Ele é meu pai se eu passei por tanta dificuldade na minha vida? E olha só o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus já havia nos escolhido para sermos dele, né? Por meio da nossa união com Jesus Cristo, a fim de pertencermos a Deus e nos apresentarmos a Deus diante dele sem culpa. Deus nos chamou e nos predestinou como os seus filhos. E nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Porque por causa do seu muito amor, Deus já havia decidido antes mesmo de fundar o mundo. Antes de nós vermos lá em Gênesis, quando o Senhor olha para o mundo e diz assim que a face da terra era um abismo, sem sombra, com sombras, vazios, né? Uma escuridão, um breu. Antes de Deus declarar a palavra, haja luz, o próprio Deus, ele já havia nos escolhido, ele já havia nos elegido nele, ele já tinha nos chamado para esse relacionamento de amor, esse relacionamento paterno, que nós temos que ter a consciência que nós temos com Deus. Ele já tinha decidido que por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, que era o seu primogênito, porque Jesus era o unigênito, até ele morrer na cruz e ser crucificado e trazer para nós a reconciliação com Deus, onde essa predestinação de Deus de sermos filhos, ela vem e diz assim: olha, agora eu tirei vocês do império das trevas, resgatei vocês do império das trevas e reconciliei vocês com o Pai. Através de quem? Através de Jesus. Porque esse era o prazer de Deus, essa era a sua vontade, é o que está escrito no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua soberana vontade, segundo o seu amor. A vontade de Deus é que eu e você tenhamos a plena consciência de que nós somos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus e que Ele nos ama. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você, que talvez você não sei, mas já tenha pensado em algum dia na sua vida, que você foi em um acidente, que talvez a sua mãe, o seu pai não desejasse, e aí você foi fruto daquela gravidez indesejada. Talvez tenha alguém nos assistindo que foi fruto de um abuso sexual. E aí você pensa que por tudo isso, por tudo que você sofreu, por tudo aquilo que você descobriu ao seu próprio respeito, você pensa assim: não, eu não deveria estar aqui, eu não deveria ter nascido, eu não consigo entender por que é que eu estou neste mundo, por que é que eu nasci, porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. E é isso que eu estou dizendo para você. Você não é um acidente. Deus não errou na mão e por um acaso escreveu seus dias, escreveu a sua vida, não. Deus, antes de fundar o mundo, Deus, antes de fazer tudo que os nossos olhos são capazes de contemplar, Ele já tinha escolhido a mim e a você para estarmos aqui. E por mais que nós tenhamos vindo por meios, por formas, em momentos da nossa família que não seriam desejáveis por nós, ele não errou a mão. Se você é alguém que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, essa aula, essa palavra, como você queira chamar, você é alguém escolhido por Deus. E o Senhor quer neste dia te curar, te pegar por dentro, derramar o seu bálsamo sobre o seu coração e dizer assim: meu filho, minha filha, você não é um acidente, você é fruto do meu amor.
Você é fruto daquilo que eu escolhi para você. Eu escrevi os teus dias, eu te conheci, eu te chamei pelo teu nome. Tudo que você tem para viver, eu já escrevi ao seu respeito. E aí eu acredito muito que Deus está nos curando. E eu decidi começar os nossos encontros com esse tema, o tema paternidade de Deus, porque foi algo que me cercou por muito tempo na minha vida. E aqui eu vou começar a falar um pouco de mim como você, não para que você me veja, mas para que sirva de testemunho e para que a nossa fé seja edificada. Eu não tive um pai presente, eu não tive a figura paterna na minha vida. Assim como a maioria das pessoas, principalmente no nosso país, no Brasil. E aí eu trago mais aqui para perto de mim, de onde estou, na região do Cariri, onde nós somos pessoas interiorizadas no Nordeste. E que desde os primórdios das nossas civilizações, principalmente aqui onde a gente vive, o mais comum de acontecer é que os homens deixavam as suas esposas em casa e viajavam para trabalhar fora, porque eram os arrimos de família e precisava buscar o sustento. Porque naquela época, há muitos anos atrás, eu falo de 20, 30, 40, 50 anos ou mais, eu não estou falando nos dias de hoje, hoje a região que nós vivemos é altamente desenvolvida, mas naqueles tempos, no meu tempo, né, eu tenho 32 anos de idade, então no meu tempo, na minha época, isso era algo comum de acontecer. E aí, quando os nossos pais, muitas vezes, não estou falando que esse foi o meu caso, mas estou falando de forma generalizada. Então, quando esses homens eles saíam de casa e buscavam trabalhar fora, o que era que acontecia? Eles praticamente constituíam outra família lá fora. E a mãe que ficava em casa com seus filhos ficava sozinha, tendo que se virar de toda forma para educar os seus filhos, para criar os seus filhos. E essa mãe era uma mãe ferida, porque foi uma mulher que foi deixada para trás pelo seu marido com a sua prole, com os seus filhos, tendo que se virar. E aí a gente começa a entender que muita falta de amor, que a gente às vezes se queixa, que às vezes a gente reclama dos nossos pais, se nós olharmos para eles com empatia, nós vamos ver que foi algo que eles não receberam. E quando eu volto para os pais dos nossos pais, para algo mais distante, da nossa região é muito forte a questão do coronelismo, do patriarcalismo, ou seja, naquela época os homens eles não tinham costumes afetuosos para com as suas esposas. Então, geralmente, as suas avós, os seus avós, os meus avós, não tinham uma relação de muito afeto para com seus filhos. Por quê? Porque elas não recebiam isso dos seus pais. Eles não recebiam isso dos seus pais, eles não recebiam isso dos seus maridos, das suas esposas, e isso finda que respinga na criação dos filhos. E essa ausência paterna nas nossas vidas causa muitos traumas. E quando a gente olha para tudo isso, o que é que a gente faz? A gente se vitimiza. Porque a gente diz que a gente é assim, que não tem sentimento, que não tem amor, que não gosta de abraçar, não gosta de beijar, não gosta de dar carinho ao outro, porque a gente não recebeu. Só que quando a gente entende a nossa a paternidade de Deus na nossa vida, quando a gente entende o tanto que Deus nos ama, nós já não mais nos olhamos como vítima, procurando justificativas para aquilo que vivemos nos dias de hoje. O que é que nós fazemos? Nós vamos compreender o lado dos nossos pais, que eles não receberam e que nós, essa geração, nós não podemos continuar nesses ciclos viciosos. Não é porque a minha mãe não me deu afeto, porque ela não recebeu afeto, que eu vou continuar sem dar afeto aos meus filhos. Não é porque a minha esposa, o meu esposo não recebeu afeto dos seus pais e assim eu tenho que ensinar os meus filhos. Não. Nós precisamos cortar estas coisas pela raiz e entendermos que o Senhor nos amou antes do mundo e que nós não somos esse acidente. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que me assistem, elas não nasceram em um lar tradicional. E o que é esse lar tradicional? Que tem aquela família, que as pessoas entendem o que é o relacionamento familiar, a importância dessa aliança, que essa aliança, antes de tudo, é uma aliança com Deus. Pouquíssimas são as pessoas que têm a honra, o privilégio de nascer em um lar que entende os princípios da família.
A maioria das pessoas, elas crescem lá totalmente desestruturados. E isso gera confusão na nossa mente por muito tempo. Porque por muito tempo a gente se vê sem aquela figura paterna. Eu estava reparando nesses dias, conversando com uma pessoa e olhando o comportamento dessa pessoa. Essa pessoa terminou um relacionamento conjugal e essa pessoa está passando por um momento muito difícil na vida dele. É um rapaz, um jovem. E eu observando a vida dele, o que eu pude perceber é que essa dificuldade que ele está tendo no relacionamento dele conjugal com a sua esposa é porque ele está procurando na esposa uma mãe e não uma esposa. E por que isso? Porque certamente o pai dele não exerceu o papel de pai dentro daquela casa. E quando a gente não tem a figura paterna dentro da casa, a gente coloca as nossas expectativas todas na nossa mãe. E por isso nós somos tendenciosos a crescer infantilizados. Então, quando ele briga com a esposa, ele quer correr para a mãe, ele não quer resolver com a esposa. E eu falo isso porque em vários momentos da minha vida eu já passei por isso. Se algo apertava, eu dizia, vou correr para minha mãe, vou correr para minha mãe. Mas hoje eu posso olhar para você com muita graça e dizer assim, hoje eu corro para o meu pai. Para o meu pai. Porque eu não estou aqui por acaso, eu não fui um acidente, as coisas que acontecem na minha vida não é porque Deus não me ama, mas é porque com certeza Ele me prova, Ele me forja para ser mais forte, para ir mais longe. Isso não tem nada a ver com ausência de amor, porque eu sou amada, porque eu fui, antes de tudo ser construído nesta terra, neste mundo, o Senhor me fez, o Senhor me elegeu nele, o Senhor me trouxe para cá. Então nós temos que entender isso, que nós fomos escolhidos. E é isso que nós temos que compreender e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Deus não nos criou por acidente. Deus não nos criou por acidente. Eu abro aqui o primeiro parágrafo. Em Gênesis, vou até falar para você o que eu exatamente escrevi aqui para você. Em Gênesis está escrito que durante 5 dias Deus fez todas as coisas. E que no 6º dia ele criou o homem. Tudo que é feito a partir de algo que já existe. A gente vê muita coisa sendo feita nos dias de hoje. E tudo que é feito, não existe nada novo. Por quê? Porque o homem faz a partir de algo que já existe. Às vezes você vê assim, uma ideia, algo que saiu ali, algo que está sendo visto, algo novo, informação nova. Nossa, não. Mas quando você vai mergulhar, você vai ver que aquilo ali já havia sido feito. Você vai saber quem foi que fez, e quem fez foi o Criador de todas as coisas. Assim entendamos que Deus nos criou, não de algo que já existia, ou seja, aquém de Deus, fora de Deus. Pelo contrário, o Criador nos criou a partir dele mesmo. Vejamos o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós temos o DNA do próprio Deus. Por isso, tudo aquilo que precisamos para sermos regenerados, para sermos reconstruídos, está nele. E às vezes, o que é que acontece conosco? Nós vamos ficar buscando no passado, nos nossos traumas, na falta de afeto que nós tivemos na nossa família, na falta de relacionamento que tivemos com os nossos pais, buscar resolver aquelas feridas que estão muitas vezes nos aprisionando, nos fazendo sofrer. E por isso nós ficamos presos em algo e não conseguimos sair do lugar, não conseguimos dar passos para frente. Por quê? Porque ficamos buscando no passado. E eu quero dizer para você que você não vai encontrar soluções no passado, porque o próprio Deus diz que ele não se lembra das coisas passadas. Não existe nada que nós vamos ter solução na nossa vida buscando no passado. O que o passado pode gerar em mim e em você, se ficarmos presos a ele, é nos colocarmos em um quadro clínico depressivo. Porque o que é a depressão? É o excesso de passado. As pessoas estão depressivas porque elas estão presas a um passado que não conseguem mudar e não conseguirão mudar de nenhuma forma. E eu não sei se você conseguiu perceber,
Porque aqui nós encontramos a resposta para todas as coisas, porque Ele é a resposta para todas as coisas. É por isso que nós procuramos preencher isso na nossa vida e nunca conseguimos a resposta para nos preencher, porque a resposta está nele. E o que eu quero te dizer aqui neste dia aí que você está assistindo é que não busca mais a solução da tua vida, dos teus traumas, das tuas perdas familiares. No passado, procura em Deus, procura no princípio. Nós não temos que voltar ao passado, nós temos que voltar à nossa origem. Porque o nosso passado só tem dor e sofrimento, mas a nossa origem tem fonte de vida e de vida eterna, de vida abundante. Por quê? Porque a nossa origem está em Deus. Deus é a fonte de cura, Deus é a fonte de restauração, Deus é a fonte de reconciliação para todas as coisas que estão fora da rota da nossa vida. Porque Ele sabe tudo, Ele nos conheceu, Ele nos criou, Ele nos fez a partir dele mesmo. Olha comigo agora o que está escrito no Salmo 139, no capítulo 14, no versículo 14, perdão, verso 14, porque os salmos eles são compostos de verso. Então, Salmo 139, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, porque me formastes de uma maneira assombrosa e maravilhosa, e a minha alma sabe muito bem. Eu vou voltar aqui o 13, porque ele diz assim: Pois tu possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. O 15 diz assim: a minha mesma substância não te foi encoberta, quando fui formado em oculto e entretecido no profundo da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus membros estavam inscritos e foram logo formados, sem faltar nenhum deles. Olha o que Deus está dizendo, olha o que o salmista Davi está escrevendo aqui, está dizendo: olha, tu vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Então, nós já sabemos a nossa origem. A nossa origem está em Deus. Quando fomos formados, o nosso DNA. E eu quero encerrar esse nosso momento, que eu espero que traga edificação para a sua vida, que você tenha entendido, né? Que você tenha entendido que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu, o Senhor te predestinou. Antes de seu corpo ser formado, quando você era uma substância informe, Deus já tinha escrito todos os teus dias. Ei, Deus está no controle da tua vida. Assim como Ele está no controle da minha vida, eu quero te convidar a, nesse momento, fechar os teus olhos. Aí onde você estiver, para nós orarmos juntos, para que você respire, para que você se imagine, você e Deus nesse momento. Permita que Deus cura teus traumas essa manhã, essa tarde, essa noite. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo, ou na madrugada, mas permita que Deus te cure. Porque eu desejo, em nome de Jesus, que você consiga voltar à sua origem nesse momento, voltar a Deus, voltar ao Criador. E assim, com os olhos fechados, comece a imaginar Deus escrevendo você, Deus escrevendo os teus dias. A palavra de Deus diz que Deus fez tudo e tudo Deus viu que era bom. Então Deus já havia criado todas as coisas e Ele começou a trazer a existência em uma dança perfeita, que é chamada de pericorese, que é a sincronia perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus começou a imprimir a imagem dele em mim e em você, de forma perfeita, de forma divina, de forma gloriosa. Nós não somos um acidente. Diga para você mesmo: eu não sou um acidente. Eu não sou fruto de uma gravidez indesejada. Eu não sou fruto de um estupro. Eu não sou fruto de uma violência. Eu não sou fruto. Eu sou fruto do amor de Deus. Eu sou fruto do amor do Pai. O Pai me escolheu. O Pai me elegeu. O Pai me predestinou. O Pai escreveu todos os meus dias. E eu quero fazer neste dia as pazes com a minha origem. Eu aceito, eu recebo, eu me posiciono a ser aquilo que o Senhor me criou para ser. E eu te louvarei, Senhor, com todo o meu fôlego de vida. Eu recebo cura nos meus sentimentos, eu recebo cura nas minhas emoções, eu recebo cura de paternidade. É isso que eu quero que você entenda. E eu oro
em nome de Jesus junto com você, que você seja curado, que você seja sarado, restaurado, liberto e que o amor do Pai, que excede todo entendimento, o amor capaz de entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, Jesus Cristo, por mim e por você, ele entregou. Então, receba cura. O Senhor é teu Pai e ele te ama muito. Amém?